Neste vídeo eu vou te explicar sobre o esquema hidropneumático da Gnatus. E o que é esquema hidropneumático? O esquema hidropneumático nada mais é do que entendermos para onde vão as mangueiras de ar e água que saem da caixa de comando e são distribuídas por toda a cadeira odontológica para que os equipamentos odontológicos trabalhem corretamente. Bom, então aqui no equipo nós temos a garrafa PET, nós temos as peças de mão, que aqui estão representadas por uma caneta de alta rotação e uma caneta de baixa rotação. Temos a seringa tríplice e dá para observar também aqui a mangueira tríplice, que está representada aqui. Aqui é a entrada da mangueira tríplice. Ela tem 3 vias, pode ver aqui uma via de maior diâmetro, que é do ar comprimido, que vai fazer a broca girar. Um ar também representado em azul, de menor diâmetro, que vai se misturar com a água, aqui representada em verde. Os dois se misturam e formam o spray que vai refrigerar a broca. Temos aqui também o ultrassom e jato de bicarbonato. Aqui está representada a cadeira odontológica. E aqui ao lado a unidade auxiliar, que faz parte da cadeira. Na unidade auxiliar nós temos a cuspideira e o sugador comum. Na caixa de ligação ou caixa de comando, aqui nós temos representados 4 elementos dos 7 que eu disse que devem estar presentes em uma caixa de ligação. Os outros 3 se referem à bomba a vácuo, que nós veremos em vídeos posteriores. Então aqui nós temos a eletricidade, o esgoto da cuspideira, água e o ar comprimido. Temos aqui o compressor, que vai fornecer um ar com pressão constante de 80 psi e um ar limpo e seco. Esse ar vai entrar aqui nesse conector de 5 vias e vai ser distribuído para outros 4 lugares. Temos aqui também outros conectores que estão distribuídos aqui ao longo do equipo, que vão ser importantes para direcionar o ar comprimido ou a água para os locais adequados. Então, com a montagem aqui do esquema hidropneumático, nós vamos fazer funcionar a cuspideira, o sugador comum, o ultrassom, as peças de mão e a seringa tríplice. Para que eles funcionem corretamente, eles precisam. A cuspideira precisa somente de água para funcionar corretamente. Já o sugador comum precisa de ar comprimido na pressão de 80 psi. O ultrassom precisa de ar comprimido de 80 psi e de água. As peças de mão precisam. No caso da alta rotação, ela precisa de um ar comprimido de 32 psi, que vai fazer a broca girar. Um outro ar que vai se misturar com a água e formar o spray para refrigerar a broca. Esse ar aqui é na pressão de normalmente 40 psi. E no caso da baixa rotação, essa aqui é uma baixa rotação sem água, que é o mais comum encontrado nos consultórios. Então aqui ela precisa somente de um ar comprimido de 40 psi. A seringa tríplice precisa de um ar comprimido de 40 psi e uma água também de 40 psi. E a formação do spray na seringa tríplice é diferente da caneta de alta rotação. Aqui, para a formação do spray, nós precisamos apertar esses 2 botões juntos, aí sim se forma o spray. Apertando eles separados, ou vai sair ar ou vai sair água. Porém, se esses elementos, o ar e a água, chegassem nesses equipamentos de forma direta, nós não teríamos funcionalidade nos equipamentos odontológicos. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aqui que chegue o ar de 32 psi, o outro ar de 40 psi, a água de 40 psi. Porém, se esse ar e essa água viessem diretamente, assim que nós ligássemos o compressor na tomada, a caneta de alta rotação iria começar automaticamente. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter controle sobre quando nós vamos acionar ou não a caneta de alta rotação. E para que os equipamentos tenham funcionalidade, nós precisamos de peças que vão desempenhar os seguintes papéis: função de liga e desliga, redução de pressão e segurança. E essas peças que desempenham essa função são exatamente essas peças que eu ainda não falei sobre elas, elas estão aqui, ó, válvula reguladora de pressão, válvula pneumática dupla, válvula interruptora, aqui também temos uma válvula interruptora, aqui nós temos dentro do pedal de acionamento, nós temos uma válvula do pedal de acionamento,
São essas peças que vão desempenhar essas funções de liga e desliga, redução de pressão e também trazer segurança para a utilização dos equipamentos. A válvula reguladora de pressão, ela é responsável por diminuir a pressão que é disponibilizada nos equipamentos. Simplesmente isso. Ela reduz a pressão para os equipamentos que precisam de uma pressão menor do que 80 psi, que é a pressão que o compressor fornece aqui. Já a válvula interruptora aqui, no caso das peças de mão, elas são um mecanismo de segurança, tá? Porque se o ar viesse direto e essas canetas aqui ficassem funcionando, poderia acontecer um acidente de machucar o braço ali do dentista ou o próprio paciente ali. Então isso aqui, essa válvula interruptora, ela interrompe o fluxo de ar. Somente quando se retira a peça de mão do suporte é que deixa-se passar o ar comprimido e aí é um start para que essas peças iniciem seu funcionamento. Podemos ver aqui que ela tem uma entrada e uma saída. Por aqui entra ar, por aqui sai ar. E nesse pininho aqui, nesse caso aqui a baixa rotação está no suporte, esse pino aqui é empurrado para dentro e no caso aqui do equipo da Gnatus, se interrompe o fluxo de ar comprimido. Já a válvula presente aqui no pedal de acionamento é responsável por fazer a função de, entre aspas, liga e desliga das peças de mão. Somente quando nós retiramos a peça de mão, por exemplo, aqui a caneta de alta rotação, a gente pega a caneta de alta rotação, retira ela aqui do suporte da válvula interruptora. Então aqui a gente permite a passagem do fluxo de ar. E aí somente quando a gente pisa no pedal de acionamento é que a caneta de alta rotação começa a funcionar. Então a válvula aqui do pedal de acionamento faz a função de liga e desliga das peças de mão. No caso aqui da válvula interruptora do sugador comum, é a mesma coisa, ele interrompe o fluxo de ar comprimido. No caso aqui do sugador, essa válvula aqui desempenha a função de liga e desliga, porque quando nós retiramos o sugador do suporte, ele automaticamente já começa a sugar, a aspirar a saliva da boca do paciente. Então, as peças podem ter diferentes aplicações. Podemos perceber aqui que a válvula interruptora aqui no sugador comum desempenha a função de liga e desliga, e já aqui nas peças de mão é por uma questão de segurança, para que se por acaso, por engano, a gente pisar no pedal de acionamento e a peça de mão estiver posicionada aqui no suporte, a caneta não aciona. Para o acionamento da caneta, ela precisa estar fora da válvula interruptora, fora aqui do suporte. Aí sim permite-se a passagem do fluxo de ar. E somente quando pisamos no pedal de acionamento é que a caneta de alta rotação, que as peças de mão entram em funcionamento. E por último aqui como peça, nós temos aqui a válvula pneumática dupla. Ela é uma válvula que, acionada por ar comprimido, ela libera ar e também libera água. E por isso ela é uma válvula, dita uma válvula dupla. Nela passam ar e água. E a válvula pneumática dupla é responsável por diminuir a pressão também que é disponibilizada aqui para a caneta de alta rotação. Por meio desses dois parafusinhos aqui, nós conseguimos regular o ar comprimido que é disponibilizado para rotação da broca, tá? Que no caso aqui, para a maioria das canetas de alta rotação, é 32 psi. E conseguimos também regular o fluxo do ar do spray. Aqui a gente controla o spray. Aqui nós controlamos a quantidade do ar do spray, deixando ele similar ao da água. A água nós não controlamos a pressão da água, mas com o controle do ar nós conseguimos um spray adequado para refrigerar a broca. E entre a válvula pneumática dupla e a peça de mão que necessita de água existe uma relação íntima. Sempre que nós temos uma peça de mão que vai precisar utilizar água, nós vamos ter uma válvula pneumática dupla relacionada a ela. Se nós tivéssemos aqui mais uma caneta de alta rotação e quiséssemos colocar água nessa baixa rotação, nós teríamos que ter uma válvula para essa caneta, outra válvula para outra caneta de alta rotação e outra válvula pneumática dupla para baixa rotação que utiliza água. Então, sempre que uma peça de mão necessite de água, ela vai estar relacionada diretamente à presença de uma válvula pneumática dupla.
Então, depois dessa visão geral, vamos começar a montar o esquema hidropneumático da Gnatus. Então, o primeiro elemento aqui da caixa de ligação é a eletricidade. A eletricidade basicamente vai chegar diretamente aqui na caixa de ligação, direto lá da caixa de disjuntores, e aqui vai ser direcionada para a placa eletrônica. Da placa eletrônica, ela passa por um transformador que rebaixa a tensão. Essa eletricidade é distribuída para os elementos que necessitam de eletricidade para funcionar, como o refletor, a motorredutora do assento e do encosto da cadeira. Então, começando aqui nosso esquema hidropneumático, a cuspideira, como eu disse, necessita somente de água para funcionar. Então, a água que chega ali na caixa de ligação é direcionada através aqui, eu representei aqui aquelas mangueiras sifonadas que são simplesmente para dar acabamento nas mangueiras que vão passar de uma parte para outra. Senão essas mangueiras aqui que viriam da caixa de ligação e vão subir aqui para a unidade auxiliar ficariam expostas. Então essas mangueiras passam por dentro dessa outra mangueira sifonada que é simplesmente para dar acabamento. Então aqui nós temos essa mangueira sifonada que liga a caixa de ligação à unidade auxiliar e outra mangueira sifonada que liga a caixa de ligação ao equipo. Então aqui nós ligamos a água na unidade auxiliar. Essa água vai fornecer aquela água para esse caninho aqui que quando o paciente cospe lá, nós acionamos e essa água cai na cuspideira para ser feita a limpeza. E aí esses detritos aqui precisam ser eliminados. E para eliminar esses detritos, nós temos aqui representado, tem a direção aqui do fluxo também, da cuspideira. Esses detritos caem no esgoto da cuspideira. Então aqui é simples assim, a unidade auxiliar recebe a água ali da caixa de ligação e os detritos são eliminados no esgoto da cuspideira. Então agora nós vamos começar a ligar o ar comprimido nos elementos que necessitam de ar comprimido. Então o ar vem ali do compressor com uma pressão constante de 80 psi e é um ar limpo e seco. Ele entra aqui nesse conector, no meu caso aqui eu coloquei um conector de 5 vias, ele entra aqui por um desses lados e é distribuído para 4 outros locais. Quais são esses locais? Ele vai para o sugador comum, ele vai para a seringa tríplice, ele vai para as peças de mão e vai também para o ultrassom e jato de bicarbonato. Então aqui vamos começar a ligação do sugador comum. Então vem um ar aqui para o sugador comum, ele necessita de um ar de 80 psi, então perceba que aqui não existe nenhuma válvula para rebaixar, diminuir a pressão. Esse ar entra aqui na entrada aqui da válvula interruptora e depois esse mesmo ar sai aqui pela saída da válvula interruptora e vai para um elemento aqui que é a base, o coração do funcionamento do sugador comum, que é o venturi, que é uma pecinha que nós veremos também em vídeos posteriores como é o seu funcionamento. Mas basicamente o ar sai aqui da caixa de ligação, entra na válvula interruptora, sai da válvula interruptora esse mesmo ar de 80 psi e é ligado aqui nessa peça que se chama venturi. A partir desse momento cria-se um vácuo aqui e através da mangueira aqui do sugador, com a criação desse vácuo, esse ar aqui é aspirado, puxando também a saliva que passa por essa região aqui e é jogada aqui na própria peça que nós chamamos aqui de venturi. E daqui esse detrito é despejado também no esgoto aqui da cuspideira. Na outra via aqui desse conector, vamos ligar aqui também um ar de 80 psi que vai aqui para o funcionamento do ultrassom e jato de bicarbonato. O próximo ar aqui que nós vamos representar é o ar que vai para as peças de mão. Perceba aqui que ele está representado na mesma cor aqui, azul, porém com essas setas vermelhas. Então toda mangueira aqui em azul com seta vermelha diz respeito ao ar que está sendo direcionado aqui para as peças de mão. Então primeiramente esse ar sai aqui da caixa de ligação e é ligado em uma das vias aqui do pedal de acionamento. O pedal de acionamento, como nós vimos lá no vídeo de mangueiras, ele possui 2 vias. Então ele possui uma entrada e uma saída. A saída aqui sobe aqui pela caixa de ligação, passa aqui pela mangueira sifonada para dar acabamento, entra lá no equipo
e ali ele é conectado a um conector que vai distribuir esse ar para as válvulas interruptoras. Então daqui ele entra aqui na válvula interruptora da caneta de alta rotação, entra aqui também na válvula interruptora da baixa rotação. Após isso a gente pega a saída da válvula interruptora e conecta aqui na válvula pneumática dupla. E da válvula pneumática dupla vai sair o ar que vai fazer girar a broca. Perceba que aqui é a mesma mangueira com a seta vermelha, o que indica que todo esse ar aqui é o mesmo. Porém aqui perceba que eu coloquei um azul mais claro para representar que a pressão aqui é uma pressão menor. Então aqui foi regulado desde que saiu aqui, subiu aqui, veio no equipo e foi distribuído para a válvula, era um ar, esse azul forte aqui é um ar de 80 psi. A partir daqui, nesse azul claro, para essa região, aqui temos um ar de 32 psi que foi regulado a partir desse parafuso. Então, da válvula sai um ar de 80, aqui é regulado e sai o ar que vai ser disponibilizado aqui para fazer a rotação da broca. É um ar de 32 psi. Da mesma forma, também vem um ar aqui, também com uma pressão menor, que é disponibilizado aqui no ar do spray. A água nós veremos daqui a pouco. E para chegar o ar aqui na baixa rotação, nós pegamos essa saída da válvula e conectamos aqui direto na mangueira tripla, na região onde é o ar que vai ser disponibilizado para fazer a rotação da broca da baixa rotação. Nesse caso aqui, não é necessário válvula, porque mesmo que chegue aqui um ar de 80 psi, eu não sei explicar exatamente o que acontece, mas quando a gente afere a pressão que chega aqui nessa caneta, mesmo conectando diretamente aqui sem uma válvula redutora de pressão, aqui chega os 40 psi necessário. Então é assim que se faz a ligação de uma baixa rotação sem água. Aqui é somente o ar. Então a próxima etapa aqui é levar ar até a seringa tríplice. Aqui perceba que já mudou, é o mesmo ar azul de 80 psi, porém com essas setas amarelas. Então vem aqui da caixa de ligação, sobe, vai para o equipo e liga na entrada da válvula reguladora. A partir aqui da válvula reguladora, a gente diminui essa pressão para que ela seja de 40 psi. Perceba aqui que nós temos a seta amarela que indica que é o mesmo ar, porém temos também um azul mais claro que indica que essa pressão foi reduzida. Aqui nós usamos um outro conector em T e dividimos esse ar. Esse ar, uma parte dele vai entrar aqui na garrafa PET, que é o que nós vamos falar a seguir, e o outro é o ar que é disponibilizado aqui de 40 psi para a seringa tríplice. Então nós fizemos a ligação de todo o ar comprimido para todos os equipamentos que necessitam de ar comprimido. Agora nós vamos começar a alimentar esses equipamentos com a água. E a água, como eu disse em vídeos posteriores, a água aqui da caixa de ligação é dedicada exclusivamente para a unidade auxiliar. Já a água de todos os outros equipamentos é proveniente da garrafa PET. E como que a garrafa PET fornece água para esses equipamentos? Esse ar, que é o mesmo ar que foi regulado aqui com 40 psi, entra aqui na garrafa PET e ele é regulado justamente porque se nós deixássemos esse ar de 80 psi passar direto, essa garrafa PET aqui iria explodir, ela não aguenta essa pressão, tá? Então aqui a gente diminui a pressão e aqui chega uma pressão de 40 psi. Quando a gente coloca a pressão de 40 psi na garrafa, ela está cheia de água e tem uma mangueirinha no meio dela que é o pescador. Essa pressão empurra essa água e sai uma água aqui de 40 psi, que vai ser direcionada para os equipamentos que necessitam através desse outro conector aqui em T. Então aqui a gente fez a conexão da água que saiu, perceba que aqui agora na cor verde, tudo que é azul é ar e agora nós temos a cor verde que é representando a água. A água foi conectada aqui no conector em T e daqui foi direcionada para o ultrassom e jato de bicarbonato. E nessa outra via aqui, nós direcionamos essa água na entrada aqui da válvula pneumática dupla. E a válvula pneumática dupla tem uma derivação dessa água, que é essa aqui, que vai disponibilizar a água para a seringa tríplice. Então aqui nós temos a seringa tríplice já com ar e a água que ela necessita.
Essa outra via aqui é que vai disponibilizar a água aqui para a caneta de alta rotação. E essa água somente sai daqui quando nós retiramos a caneta do suporte, pisamos no pedal de acionamento e todo esse ar aqui é empurrado para dentro dessa válvula. Aqui dentro tem normalmente uma mola e uma membrana, e aí a partir desse momento é disponibilizado o ar que vai fazer a broca girar, o ar do spray e a água do spray. Esses dois se misturam no terminal triplo aqui e faz a refrigeração da broca. Então esse aqui é o esquema hidropneumático da Gnatus. Inicialmente são muitas informações para processar, mas esse vídeo vai ficar disponível por muito tempo para que você consulte e reconsulte ele toda vez que você necessitar. E esse esquema aqui é guardado a 7 chaves, tanto pelos técnicos quanto pelas empresas de cadeiras odontológicas, porque isso aqui é o coração para você entender os defeitos que seus equipamentos apresentam e a maneira correta de resolvê-los.